Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que sempre dá o que se pensar, né? A história do rico e Lázaro, lá em Lucas 16. Uma história e tanto, realmente. Pois é. E a ideia é explorar juntos essa mensagem central, sabe? Sobre como as escolhas que a gente faz aqui, agora, parecem definir o nosso destino eterno. Isso, a vida como tempo. O tempo crucial mesmo. Exato. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Bom, para começar, o cenário que Jesus pinta é de um contraste, assim, gigantesco, né? Totalmente. De um lado, o rico, com todo o luxo imaginável, púrpura, linho fino, festa todo dia. Vivendo no auge, né? E do outro lado, literalmente à porta dele, tá Lázaro. Sim, um mendigo coberto de feridas. E o desejo dele era só as migalhas que caíam da mesa farta do rico. Uma imagem bem forte. Muito forte. E aí vem a morte para ambos e pá! A inversão de papéis é drástica. E, segundo a parábola, parece ser final. E tem aquela frase de Abraão para o rico, que é chave, né? Agora, porém, Lázaro, está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Esse agora, porém, Exatamente. Esse agora, porém, marca tudo. Sugere que a situação mudou de forma definitiva. O texto fala até de um abismo fixo, intransponível. um ponto de não retorno. Isso. E o mais interessante, assim, é que o consolo de um e o tormento do outro não são por acaso. São apresentados como consequência direta do que viveram. É como se o céu e o inferno fossem a colheita do que se plantou, sabe? Faz sentido. E olhando o material, a gente pode tirar uns princípios para refletir, né? O primeiro seria essa questão da riqueza sem misericórdia, talvez. Acho que sim. A condenação do rico, veja bem, não parece vir de um crime, tipo roubo ou assassinato que o texto mencione. Verdade, não fala nada disso. É mais pela indiferença dele, pela omissão total diante do sofrimento que estava bem ali na cara dele. Lembra um pouco aquele princípio de Provérbios sobre ignorar o clamor do pobre, né? Sim, sim. E isso conecta com outro ponto. A urgência do agora. O tempo para agir, para ter compaixão, para se arrepender, é esta vida. Exato. A parábola sugere fortemente isso. Aquele abismo fixo depois da morte reforça que não tem segunda chance para mudar o destino já selado ali. É um chamado forte para o hoje, né? Como Paulo fala depois, hoje é o dia da salvação. É um senso de urgência bem grande. E tem outra coisa que acho super interessante. O reconhecimento. Como assim? Lázaro, ignorado na terra, desprezado, mas no além ele tem nome. Ele é reconhecido, é consolado. Já o rico, figura importante aqui, mas lá ele é só o rico, anônimo na eternidade. Poxa, bem observado. É uma inversão completa de status, né? Desafia totalmente como o mundo mede valor. Totalmente. E aí, um outro ponto que surge forte é a suficiência da palavra de Deus. Ah, sim, quando o rico pede para avisar os irmãos. Isso. Ele está lá em tormento e pede: manda Lázaro de volta para avisar minha família. E a resposta de Abraão é: Bem direta. eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, as Escrituras. Que eles já tinham acesso. Aquilo era o guia, era o suficiente. E a implicação é forte, né? Se alguém rejeita a palavra revelada, Nenhum milagre espetacular, como alguém ressuscitando, convenceria. O problema não seria a falta de prova, mas um coração fechado mesmo. aqui é onde fica realmente interessante, não acha? Toca numa questão profunda sobre fé e resistência à verdade. Precisamente. E se a gente conectar tudo isso, a narrativa toda sublinha a seriedade da omissão, da indiferença. Não são coisas neutras, sabe? São escolhas com peso eterno. Entendi. E a palavra escrita é apresentada como o guia fundamental, o recurso adequado para a salvação, para uma vida que agrada a Deus, mais eficaz que qualquer show pirotécnico para quem está disposto a ouvir, né? E tudo isso, claro, com a realidade da morte e do juízo pairando, como Hebreus lembra depois. Isso, a morte não é o fim da história na perspectiva bíblica. Bom, e trazendo isso para a nossa vida, para a prática, o que a gente pode tirar daqui? Olha, acho que, primeiro, talvez, a importância de viver com essa consciência da eternidade mais presente, sabe? Sem ficar adiando decisões espirituais importantes. Verdade. Não deixar para depois o que é essencial. E segundo,
Um chamado claro para compaixão ativa. Não só sentir pena, mas agir, reconhecer e ajudar os Lázaros que estão ao nosso redor. Lembra Mateus 25, né? O que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Sim, uma conexão direta. E, claro, valorizar a palavra que a gente tem acesso, se deixar guiar por ela. Exatamente. Então, resumindo a mensagem principal, esta vida é o palco decisivo. É aqui que as escolhas de fé, de misericórdia, de dar ouvidos à palavra de Deus, é aqui que tudo isso acontece e define a trajetória. Perfeito. A eternidade, nesse sentido, só revela e confirma o que foi semeado aqui. Não cria algo novo do nada. É uma perspectiva bem séria. Sim, e talvez, para a gente pensar depois, ficou a provocação, né? Se as nossas ações de misericórdia, ou até a falta delas, as omissões aqui nesta vida, têm um peso tão grande para o nosso estado futuro, pode, assim, redefinir o valor que a gente dá para aquelas pequenas chances diárias de ser compassivo. Sabe? Aquelas oportunidades que às vezes parecem insignificantes. Boa pergunta. Será que o impacto dessas escolhas do dia a dia não é muito maior do que a gente geralmente pensa? Fica aí para reflexão.